Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 16 de novembro, quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Amados irmãos e irmãs, estamos praticamente concluindo o ano litúrgico. Para nós fica um convite já ir fazendo esse exame, olhando para trás tudo que nós vemos durante esse ano, como foi a nossa caminhada, a nossa vivência de fé, o que nós precisamos melhorar, que precisamos de fato abraçar para viver na presença do Senhor. Nós vamos percebendo que as leituras elas vão trazendo um sentido de conclusão, de fim do mundo, da parousia, da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura, sobretudo na segunda e no dia de ontem, era a leitura do Apocalipse de São João. Quando ouvimos falar de São João, do Apocalipse, logo já vem alguma coisa sobre o fim do mundo. É importante lembrarmos, o livro do Apocalipse é um livro de revelação, que nos convida à ressignificação da nossa vida e a compreendermos que a nossa vida não está aqui. Ela não se resume a esta vida aqui, mas estamos nos encaminhando para alcançar a nossa pátria, a pátria celeste. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse: também a este recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo,
que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, porque tu não depositastes meu dinheiro no banco, ao chegar, eu o retiraria com lucro. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem será tirado até o mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no dia de hoje ainda contamos com a leitura do Apocalipse de São João, capítulo 4, versículos de 1 a 11. São João continua vivendo, então, e insistindo nas visões. Ele diz: eu, João, vi uma porta aberta no céu, e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me, como trombeta, disse: sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Imediatamente o Espírito tomou conta de mim. Havia no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina, e um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. O que nós percebemos aqui, amados irmãos e irmãs? São João, nessa visão, ele tem uma visão do céu aberto, da glória de Deus. Ele percebe esse trono. Nós somos convidados a também ir preparando a nossa vida, a abrir o nosso coração para aquilo que Deus está reservando a cada um de nós, para que possamos, amados irmãos e irmãs, crescer em amor e santidade no Senhor. A conclusão, no versículo 11, diz assim: Senhor nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criastes todas as coisas. Pela Tua vontade é que elas existem e foram criadas. Então, tudo tem em Deus o seu sustento. São João nos recorda isto. O salmo é o Salmo 150, traz como resposta: Santo, 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 Senhor Deus onipotente. Esta palavra santo em hebraico é kadosh. Amados irmãos e irmãs, no hebraico não havia, como eu posso dizer, palavras de superlativo, ou seja, quando nós falamos, queremos enaltecer a palavra santo em um grau elevado, nós dizemos, por exemplo, para a Eucaristia, Santíssimo Sacramento. A nossa língua portuguesa, de certa forma, permite isto. Porém, para os judeus, como eles não tinham esse tipo de palavras, eles utilizavam a repetição por 3 vezes do mesmo termo. Então, santo, 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 ou kadosh, 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 significa aquilo que nós hoje reconhecemos, o Santíssimo Sacramento ou o próprio Deus, Santíssimo. Ele é santo, mas santo e santo acima de todos os santos. Ele é a fonte da santidade. Aí, amados irmãos e irmãs, na missa, quando nós falamos, como nós cantamos o santo, é importante lembrarmos que há uma união das 3 igrejas. A igreja peregrina, que somos nós, a igreja padecente, aquela que está no purgatório, se purificando, e nós, enquanto igreja peregrina, rezamos para que elas possam ser
purificadas e alcance o céu. E nós temos a igreja triunfante, dos santos, os escolhidos, aqueles que estão contemplando Deus face a face. Quando na missa cantamos Santo, 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 essas três igrejas se unem em um único clamor para enaltecer o nome do Senhor. Por fim, o Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, nos traz mais um trecho do capítulo 19. O capítulo 19 é praticamente o capítulo conclusivo de todo o percurso de caminhada que Jesus inicia lá no capítulo 9. Durante 10 capítulos, Jesus, que tomara a firme decisão de ir para Jerusalém, ele está caminhando. Aqui, ele está praticamente concluindo esse itinerário, ele está chegando em Jerusalém. E quando ele está chegando, ele percebe algo importante e ele conta uma parábola. Ele fala para os discípulos, eles que estão chegando em Jerusalém, e tinha a impressão de que o reino estava para chegar logo, o reino de Deus, um reino triunfalista, enfim. Ele fala de uma parábola, a parábola de um homem nobre que parte e deixa os seus empregados com responsabilidades, os dons, 100 moedas de prata. E eles têm a obrigação de fazer com que isso renda, que isso dê frutos. Havia um grupo que era contra esse nobre que estava para ascender a rei, dentro desse contexto. Quando ele volta, rei aclamado, ele quer satisfação dos empregados que ficaram sob a responsabilidade dos seus bens. O primeiro vem e diz: Senhor, multipliquei 10 vezes mais, ou seja, de 100 moedas, agora ele tem 1.000 moedas. Um outro chega: Senhor, eu fiz com que rendesse 5 vezes mais, de 100 tem 500. E um terceiro vem e fala: Senhor, olha, aqui está as suas 100 moedas, eu enrolei num pano e escondi, estava com medo, pois sei o quanto és exigente. Se eu não rendesse ou perdesse alguma coisa, seria muito severo. Nós observamos uma resposta aqui de Jesus um tanto quanto dura, difícil, que ele toma as moedas desse homem que não tinha e dá para aquele que mais tinha. Há um questionamento: mas Senhor, ele já tem 1.000, por que vai dar para ele? E aí então tem algo que nos ajuda a refletir, e eu vou concluindo então a reflexão sobre isto. A quem tem, será dado ainda mais. E aquele que não tem, será tirado até o que tem. Nós podemos tomar essa afirmativa, amados irmãos e irmãs, no que diz respeito à nossa experiência de fé, à nossa caminhada, ao nosso crescer na fé. Quanto mais se tem, mais se dá. Santa Teresinha faz uma releitura desse contexto como ânsias de amor. Quanto mais me queres dar, mais me fazes desejar. São ânsias eternas. Ou seja, quanto mais nos esforçamos no caminho de oração, no caminho de unidade ao Senhor, mais o amor interno, mais a vida interior cresce para Deus. Mas quando vamos nos ausentando dessa realidade, nós vamos perdendo aquilo que há de mais precioso em nossa vida, a fé. Peçamos ao Senhor que Ele nos ajude, nos conceda a sua graça, se torne caminhante conosco, não nos deixe por nossas imperfeições perder os dons que Ele mesmo nos concedeu, e dentre esses dons o mais precioso de todos, o dom da fé. Que nosso Senhor Jesus Cristo mantenha a fé de nosso coração acesa e fortaleça cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.